Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo comigo, Aline Neves. E aqui ao meu lado também a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos escuta pelo radinho, para quem também nos acompanha pelo YouTube da Itatiaia e também pelo Spotify. Bom dia para todo mundo. Promover reflexões sobre o trabalho de cuidado para todas as pessoas que necessitam e construir uma política que amplia a proteção social para o bem-estar de todos que precisam e que exercem o trabalho de cuidados. Este é o tema do primeiro seminário sobre política do cuidado da Prefeitura de Belo Horizonte. A capital, inclusive, recebeu do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 13 milhões e 600 mil reais para o fortalecimento dos serviços de assistência social, com destaque para ações direcionadas à população que carece de cuidados e também aquelas que cuidam de idosos, de pessoas com deficiência e de crianças na primeira infância. A gente pode linkar esse assunto, cuidado, à redação do Enem do ano passado, que o tema foi o seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque cuidar está no dia a dia em diversos ambientes. E a gente sabe que a mulher acaba se tornando aí a peça principal quando o assunto é cuidar. A mulher que cuida dos filhos e muitas vezes não é valorizada, a sobrecarga com o trabalho fora e em casa, no geral, não é reconhecida e muito menos essa dupla jornada, né, que é trabalhar fora e trabalhar em casa. E como eu falei no início, a Prefeitura aqui de Belo Horizonte firmou o acordo de cooperação técnica com o governo federal para construir aqui no município a Política Municipal de Cuidados. E por que essa política é importante? Para a gente falar sobre esse assunto, quem está aqui no Observatório Feminino neste domingo é a Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família. Laís, bom dia. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa conversa. E também Rosilene Rocha, secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Rosilene, bom dia também. Bom dia, Amanda. Bom dia, Aline. Bom dia a todos secretária. Que nos acompanham. Eu queria começar com a secretária Laís. Eu me lembro, Laís, na minha infância, a minha mãe teve 4 filhos e ela trabalhava fora. Então, eu lembro que ela ia dar aula, ela era professora, né? Agora já está aposentada. Então, ela dava aula de manhã, cuidava das 4 filhas à tarde, já que o meu pai trabalhava em outro lugar. E a minha avó teve um AVC, então ela ainda tinha que cuidar da minha avó. E na infância eu falava, mãe, vamos brincar? Aline, eu tô tão cansada, eu tô exausta, eu tô esgotada. E como eu ainda não tinha o entendimento, eu achava, gente, mas por que tanto cansaço? E hoje em dia eu com um filho assim também, né, às vezes, né, a nossa rotina nos deixa bem cansadas mesmo. Mas eu queria saber primeiro, por que o trabalho de cuidado, ele não é tão reconhecido? Por que muitas vezes as pessoas acham que cuidar não é trabalhar? Pois é, essa é uma questão chave para começar essa conversa, né? Exatamente. Todas as pessoas precisam de cuidado. O cuidado é um direito e uma necessidade de todo mundo. O grande problema é que, historicamente, no Brasil e na maioria dos países do mundo, sempre foi visto esse cuidado como algo que estava associado à natureza feminina, como se as mulheres, né, elas fizessem isso sem considerar a carga de trabalho que isso implica. Claro que o cuidado de uma criança, de uma pessoa idosa da família, envolve afeto, envolve dedicação, mas exige muitas horas ao dia, né? Principalmente quando a gente está falando com pessoas que têm menos autonomia e mais dependência, como um bebê, como uma pessoa idosa que precisa de apoio para as atividades da vida diária. Então, esse é o grande problema. O problema de que isso não é entendido como uma responsabilidade do conjunto da sociedade, né? Com isso eu não estou querendo tirar o papel da família, mas a gente não pode estar fazendo essa associação dessa forma, porque senão acontece exatamente o que o Enem propôs para que se refletisse.
né? É um trabalho invisível, não é reconhecido e é um trabalho que muitas vezes impede que as mulheres exerçam os seus direitos em outros âmbitos da vida, impede que elas concluam suas trajetórias educacionais, de formação profissional, que elas estejam no mercado de trabalho ou, como no exemplo que você acaba de dar, que elas trabalhem também fora de casa remuneradamente. Isso acaba gerando uma carga de esforço físico e mental, a ideia da dupla jornada, da tripla jornada, que acaba exaurindo as mulheres, né? Então, é isso que nós consideramos que tem que ser transformado na sociedade brasileira. Eu acho que, eu sinto que é um assunto que vem sendo discutido há pouco tempo, né? E acredito também que vai demorar muito para a gente conseguir mudar a nossa realidade, porque eu percebo que muitas mulheres, né, a sociedade cobra, e as mulheres, elas acabam se cobrando também, que ela tem que dar conta no serviço, chegar em casa tem que estar tudo limpo, nunca senta para assistir uma televisão ou uma coisa, né, qualquer, e porque ela se sente culpada se a comida não está pronta, sendo que a mulher trabalhou, né, muitas vezes o dia inteiro, da mesma forma que o companheiro, né, trabalhou também o dia inteiro, mas quando chega em casa, quem tem que resolver esses problemas é sempre a mulher. E eu falo isso, eu percebo muito de pessoas próximas a gente que né, que se sente culpada por isso mesmo. E eu fico observando quando a pessoa fala assim, fulano, né, às vezes tá em casa, me ajudou, me ajuda a fazer isso, gente. Tem isso de ajudar, né? É dividir, todo mundo é obrigado a saber. Tipo, eu tenho um filho de 7 anos e ainda não sabe, né? Mas eu já fico introduzindo na cabecinha dele que ele vai aprender a cozinhar porque ele come. Ele tem que aprender a arrumar a cama dele porque é onde ele vai dormir. Então, assim, ele também tem que ter as responsabilidades dele e não ficar só com a mulher, né? Que é isso. Então, assim, eu queria saber como que a gente... Eu queria entender se realmente é um assunto que a gente começa a discutir agora, né? Como estão sendo essas discussões para que essa realidade no futuro ela não exista mais? Eu gostaria de ouvir das 2 secretárias, por favor. Bem, eu acho que a sua pergunta está muito bem colocada e acho que tem verdades muito importantes, mas a gente também tem luzes diante desse desafio. Eu, por exemplo, tenho um filho de 30 e ensinei muita coisa, mas lamentavelmente não tive a mesma compreensão de você, que é de uma geração mais nova, para ter essa informação, né? Embora ele cuide das coisas, arrume a cama, lava a louça, etc., essa discussão mais profunda, e o Brasil, né, no seminário que a gente fez, a gente chegou a tratar disso, a secretária Laís trouxe informações de outros países da América Latina e do Brasil. O Brasil está entrando tardiamente nesse debate da questão de construção de uma política de cuidados. E necessariamente, e aí o seminário teve muito esse papel, necessariamente você precisa do poder indutor dos governos, né, da União, dos estados e dos municípios, para que essa realidade seja transformada, né? Então, também isso aconteceu de uma maneira muito rica no seminário. Não só mulheres que são beneficiárias, usuárias de políticas do cuidado aqui em Belo Horizonte, como logo assim que a secretária Laís falou, o próprio prefeito Fuad colocou, nossa, a gente tem que pensar em cuidar de quem cuida, porque quem cuida precisa de tempo para se cuidar, quem cuida tem direito a se remunerar, tem aspectos econômicos muito importantes. Belo Horizonte é uma cidade que tem mais idosos do que criança. A gente já tem mais idosos, então a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente faz com essas mulheres que passaram a vida toda cuidando, um cuidado não remunerado, e quem vai cuidar delas? Elas não contribuíram para a Previdência, elas não têm autonomia financeira. Então, o poder público tem o dever, a obrigação de reconhecer o cuidado como direito, né, e organizar as suas políticas públicas, saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, da maneira o mais integrada possível, para que essas políticas cheguem cada vez mais nos domicílios e nas entregas regionais. E foi isso que o nosso seminário também discutiu, né? Como é que o grupo que está elaborando essa política para Belo Horizonte trabalha em 2 frentes. O que a gente já tem, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem um programa de atendimento no domicílio para idosos,
tem um programa de atendimento no domicílio para pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo integra mais e melhor com a saúde, com a educação, para que a gente consiga dar passos no sentido de quem cuida ter direito à remuneração e quem cuida ter tempo para si, né? Quem cuida ter tempo para ir ao médico, ir à escola, ir ao cinema, enfim, ir ao centro de referência do idoso, fazer uma aula de arte, uma aula de natação, enfim, são muitas as discussões, mas a gente está num momento muito propício para reorganizar as atividades da cidade e do país, aí, com todo esse apoio, essa mobilização no território nacional que o Ministério do Desenvolvimento Social, que o governo federal vem fazendo. A gente saiu muito, muito animado do seminário. E desse montante, secretário, que eu falei aí, dos 3.600.000, como é que Belo Horizonte vai distribuir esse dinheiro? Já tem algum foco, assim, mulheres pretas, idosos, crianças? Já tem uma ideia de como vai ser distribuído esse dinheiro? Uma das maiores dificuldades das políticas públicas em geral é exatamente fazer o recorte de raça e o recorte de gênero. Então, essa para mim é a espinha dorsal da reorganização que o cuidado, que uma política de cuidado traz. Ou seja, como é que a assistência social, a saúde, a segurança alimentar vão trazer para dentro da entrega pública que a gente faz, na unidade básica de saúde, no centro de referência da assistência social, essa distinção de raça e de gênero. Ou seja, como é que a gente vai... Porque são essas mulheres que cuidam e são a grande maioria de mulheres pretas. Então, são essas mulheres que estão sem remuneração, as desigualdades sendo aprofundadas. Então, os recursos serão direcionados nessa perspectiva, né? Em aberturas de mais centros de referência da assistência social dentro das comunidades, lá para dialogar e organizar essas famílias, essas mulheres, e para expandir, para ampliar o serviço no domicílio, de cuidado no domicílio, para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. A estratégia nacional, a secretária Laís vai explicar um pouco melhor, todo mundo precisa de cuidado, né? Hoje ela falou muito bem sobre isso. Nós estamos aqui porque alguém nos ajudou a cuidar dessa roupa, alguém fez comida para a gente almoçar, pode ser no restaurante, pode ser na casa da gente, enfim, né? Nós estamos aqui porque outros tantos cuidaram, né? E é muito, 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 muito importante, então, que a gente entenda essa tradução, nessa objetivação. Assim, o que é cuidado? Você tem um monte de conceitos, mas o que é o cuidado objetivamente? Então, a gente vai ampliar esse cuidado no domicílio com essas vertentes que a gente falou, né? Cuidar do usuário, do beneficiário, do idoso, da criança. Então, o secretário Laís pode falar mais sobre essa formulação nacional. Todo mundo precisa de cuidado, mas a gente tem públicos prioritários por conta da nossa realidade social, né? Então, isso é importante. E também, objetivamente, cuidar de quem cuida. Porque, historicamente, as políticas sociais cuidam do usuário, né? Cuida da pessoa que vai na consulta, cuida da pessoa que está internada, né? A gente na assistência social cuida do idoso, mas e as pessoas que cuidam de quem está sendo cuidado? Então, a política do cuidado agora quer integrar e cuidar nessas duas perspectivas. Cuidar do beneficiário, da pessoa que está demandando cuidado, e cuidar de quem cuida dessas pessoas. Então, secretária Laís, que público é esse? Então, antes de responder isso, eu vou voltar à pergunta anterior, só para precisar, concordo com tudo que a secretária Rosilene falou, quando você perguntou se isso era um problema novo ou não, né? Então, assim, por um lado, é um problema muito antigo. A discussão é nova, na verdade. Exatamente. Quer dizer, a grande mudança aí é que essa questão da provisão do cuidado sempre foi delegado à esfera privada. Cada família resolve como pode. E, em geral, às custas do trabalho da mulher, né? Eu acho que claro que no Brasil nós temos o SUAS, nós temos o SUS, nós temos a rede de educação pública que oferecem serviços de cuidado que são fundamentais. Mas essa perspectiva de olhar ao mesmo tempo para quem precisa do cuidado, para quem cuida, é nova. É você transformar isso num problema público que precisa de uma política pública. Nesse sentido, o Brasil está atrasado. Por que ele está atrasado? Porque outros países da América Latina já vêm discutindo isso há 10, 15 anos. E só agora, com o começo do governo do presidente Lula, que definiu a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Cuidado e Família no âmbito do MDS, e a Secretaria Nacional
Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado no Ministério da Mulher, que houve uma decisão clara, é a primeira vez que existe uma decisão clara no âmbito do governo federal. Precisamos enfrentar esse problema e vamos construir uma política nacional integrada, né? Então, nesse sentido, é muito novo e exige, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um tema que está emergente na sociedade. É por isso, por exemplo, a redação do Enem foi muito interessante. Eu fui entrevistada naquela tarde por um jornalista que me disse, nossa, mas essa é uma coisa, esse tema é um tema muito desconhecido, né? Questionando um pouco. É um tema que veio de uma mulher, com certeza. Questionando um pouco de por que isso tinha entrado na redação do Enem, que é uma questão tão chave, né? Aí eu falei assim, olha, as pessoas acho que não vão saber o que responder. Eu falei, olha, eu tenho certeza que dessas quase 4 milhões de pessoas que fizeram o Enem, pelo menos a metade são mulheres, são mais da metade, né? A gente viu depois pelos dados. Eu tenho certeza que essas meninas, essas jovens, elas sabiam do que a gente estava falando, do que estava sendo dito, do que estava sendo perguntado, porque ou elas já vivenciaram isso, ou elas viram as suas mães, as suas avós, etc. Então, voltando para a questão dos públicos prioritários, nós estamos definindo, no âmbito da Política Nacional de Cuidados, temos um marco conceitual que foi discutido num grupo de trabalho interministerial, porque aqui a gente tem que dialogar com todas as áreas das políticas públicas, né? Nós estamos no MDS, Ministério das Mulheres, Saúde, Educação, Trabalho, Previdência, Ministério da Igualdade Racial, dos povos indígenas, para enfrentar essas desigualdades estruturais que marcam a organização social dos cuidados no Brasil. O trabalho de cuidados no Brasil, como disse a secretária Rosilene, não é apenas feminizado, ele é profundamente racializado, né? Então, aí a gente teve todo esse processo de discussão e nós definimos que a política deve ser entendida como política universal, já que o direito ao cuidado é um direito de todas as pessoas, mas a partir de públicos prioritários, que são, quais são os públicos que nós definimos? Justamente aqueles que têm maior dependência de apoios para realizar atividades da vida diária. São as crianças e adolescentes, especialmente as crianças da primeira infância, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. Esses são os nossos públicos prioritários, mas com um olhar, e sempre vendo isso, prestando atenção nas desigualdades de gênero, raça, etnia, territoriais, de classe social, né? Porque tem a carga de trabalho não remunerado aumenta muito mais nas famílias mais pobres que não tem como comprar esse serviço no mercado, né? Isso está nas estatísticas. Então, tem um olhar específico aí também para a questão das desigualdades territoriais e para vários segmentos da população que tem uma maior dificuldade no acesso ao direito ao cuidado. População de rua, povos indígenas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, sem dúvida, né? Mas também as pessoas imigrantes, a população LGBTQIA+, que tem uma série de especificidades. As pessoas jovens, que também têm que conciliar não apenas o cuidado na família, muitas das mulheres jovens já são mães, e o trabalho remunerado com a conclusão das suas trajetórias educacionais. Então, você também tem que ter um olhar específico para as pessoas jovens, né? Então, é mais ou menos essa construção que a gente está fazendo. Como é que vai ser isso para chegar para as pessoas e até mesmo para as pessoas entenderem que elas têm o direito de serem cuidadas? Bom, hoje funciona exatamente assim, né? A gente tem no Centro de Referência da Assistência Social, ele está espalhado nas comunidades em Belo Horizonte, e você tem um trabalho com as famílias no território. E ao identificar, né, idosos em situação de vulnerabilidade ou pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, essas pessoas recebem visitas periódicas de um cuidador desse serviço da assistência social do município. Durante o tempo em que essa pessoa fica lá na casa, né, na residência das pessoas, é um tempo que você libera a pessoa que cuida para que ela possa fazer outras ações, enfim, algum tipo de necessidade que ela tenha fora ou ali, enfim. É um tempo, vamos dizer assim, para essa pessoa. No caso da pessoa idosa,
É literalmente um cuidado, observar toda a situação que o idoso está, os seus direitos, se tem benefício, não tem benefício, o benefício é utilizado para ele, enfim. Até uma articulação de acesso, de desvelamento de violações e de acesso a outros serviços públicos. Saúde é um dos maiores, né? No caso da pessoa com deficiência, a gente tem um instrumento que se chama mala lúdica, especialmente com crianças, que leva a mala lúdica, né, nessas casas, e aí você, não só o cuidador lida com a criança, né, mas também quando, em geral, nesse caso, o adulto está, porque tem a questão, né, da justiça, de que você não pode deixar uma criança em descoberto, etc., meio que treina as famílias, em geral, as mulheres, né, as mães ou a irmã mais velha, nessa estimulação, nessa interação. E também no desvelamento de violações de direitos. Então, por exemplo, já apareceu o caso de idoso que não saía de casa há 4 anos porque a cadeira de roda passava no beco. Se a gente não vai, se a gente não está no território, e às vezes nem só no território, porque a gente tem centro de prevenção social dentro das comunidades. Mas se você não vai dentro das casas, você não consegue, não vem à tona essa violação de direito. Então, uma das nossas maiores preocupações nessa questão do cuidado aqui em Belo Horizonte é reorganizar o que a gente tem. Então, por exemplo, a gente quer construir protocolos com a saúde, que também tem serviço no domicílio dos agentes comunitários, que também vêem violações de direitos no campo de outras políticas. Né? Às vezes você tem uma pessoa com deficiência, ela quer e tem direito a estudar, por exemplo, mas não tem acesso. Então, articulando as políticas setoriais que estão no domicílio, a gente vai garantir mais direitos a essas pessoas com as quais a gente está trabalhando. É um assunto tão, né, pra gente discutir, a gente ficaria horas aqui discutindo. Tá acabando o tempo, tá estourando. A Aline não briga comigo, só vou falar uma coisa antes, já passo pra você finalizar. Isso me lembrou muito na minha cobertura no dia a dia policial, delegacia, quando tem um adolescente preso, sempre quem tá lá é a mãe. É a realidade que a gente vivencia. Mas enfim, Aline, a gente tem que ir embora, né? Pois é, eu queria agradecer muito aqui, gente, a secretária Laís Abramo, que é secretária nacional de Cuidados e Família, e também Rosilene Rocha, secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Meninas, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, e vamos cuidar de quem cuida. Obrigada a vocês, muitíssimo obrigada. Também, muito obrigada, um grande prazer. Amanda, bom dia. Bom dia, até semana que vem, né? Até semana que vem. Tchau, gente.